chegando aqui no ferry para ir para Victoria, capital de BC, e mostrar umas coisas do lado de lá. Thank you. Então, Rafa, para cruzar de Vancouver para Victoria, a gente precisa pegar um ferry, que é administrado pela BC Ferries, que é a empresa local que cuida de todos os ferryboats, marcação online. O sistema é super simples, não requer grandes conhecimentos de BC, de Vancouver, para que a marcação seja feita. Nem requer documento de identificação. Eles pedem sim que você coloque o nome, porque vão pedir na hora para confirmar se você realmente é a pessoa, mas o passeio em si de cruzar de Vancouver para Victoria é outra atração turística, porque a gente cruza o mar para conectar o continente à ilha e a gente é rodeado de montanhas e paisagens cinematográficas de novo. Então, mesmo que você venha e não seja muito aventureiro, se sentiu seguro em estacionar o seu carro no ferry, sai do carro, vem explorar o ferry, que além do visual que vocês vão poder experimentar, o próprio ferry tem uma infraestrutura muito sólida, tipo sanitário público, loja de revista, entretenimento para criança, até lugar para animal de estimação. Você pode trazer o seu cachorrinho, que ele vai ter um lugar para beber água e fazer as necessidades, que eles se entreterem. É um ponto turístico, na verdade. Mesmo que você não esteja indo para Victoria ou vindo de Victoria para Vancouver, a travessia dura 1 hora mais ou menos. Então vale a pena usar o ferry como um ponto turístico e passear nos lugares. Estamos em Victoria, capital de BC, 7ª cidade mais populosa do Canadá. Ela está entre as 20 melhores cidades em qualidade de vida para se morar. Ela recebeu esse nome em homenagem à Rainha Victoria. Essa cidade, ela também é conhecida como The Garden City, devido aos jardins maravilhosos que nós encontramos na cidade. E outra curiosidade é que aqui fica o Parlamento de BC. Todas as leis e decisões políticas são tomadas bem aqui nesse lugar. Na verdade, é lá em cima, onde o prédio do parlamento, super imponente e bonito, marca o seu lugar na arquitetura local. Eu vou te contar mais outra curiosidade. Nós estamos a 100 quilômetros de Seattle e esse transporte entre Canadá e Estados Unidos pode ser feito de balsa. Rafa, hoje você me trouxe num lugar bem família, bem bonito. Eu estou vendo um monte de plantação, flores, ornamentos, até lagos também. Que lugar é esse que você me trouxe hoje? Aqui é um verdadeiro refúgio pertinho de Victoria. Fica a 23 quilômetros da cidade. São mais de 220 mil metros, repleto de cachoeiras, flores, jardins, que dá uma tranquilidade para o corpo e para a alma. Esse jardim está aqui há mais de 100 anos. Trazendo essa tranquilidade para o pessoal que vem visitar a Victoria. Rafa, eu já cheguei aqui com fome. 30 minutos dirigindo do centro da cidade para cá, eu percebi que tem um coffee shop ali. Será que eu consigo chegar ali e pedir o que eu quiser? O que você quiser, não necessariamente. Mas você tem mais de 220 mil metros de caminhada aqui. Então ativar o conta-passo. Tem muito lugar para você passear aqui para queimar essa caloria toda. Uma coisa interessante para a gente falar, Alex, é que como a gente vai visitar o parque inteiro e o parque é grande, a gente precisa de energia. É uma enganação a gente achar que se a gente comer açúcar, a gente vai ter mais energia. A gente vai ter um pico de energia. Mas essa energia vai embora muito rápido. Então, se a gente quer ser mais produtivo durante o dia, fugir do açúcar vai trazer mais energia para a gente ter aí durante a caminhada inteira. É muito melhor do que esses picos. Então, vamos tentar achar uma coisa saudável e fugir do açúcar por enquanto. Tá certo, vamos lá, hein? Olha, Rafa, as opções não são tão más não, viu? Eu achei uma sopa, eu achei barra de cereal sem glúten, eu achei brownie sem glúten. Eu acho que não vai fazer vergonha, não. A sopa é o quê? O glúten é uma pegadinha, né? Porque não ter glúten não significa ser saudável, continua sendo açúcar, mas já minimiza.
Eu vi que você trouxe um sal aqui, o que é ótimo numa dieta cetogênica. Ele é um eletrólito, é ótimo, óbvio, em pequenas quantidades. Mas ele equilibra a água do corpo, equilibra o pH do corpo, ele equilibra os nutrientes celulares em uma dieta cetogênica, tá? A gente tem que entender qual é a linha que a gente está seguindo. Não dá para se entupir de açúcar e achar que o sal vai equilibrar isso, não é assim. Mas em uma dieta cetogênica, ele, em pequenas quantidades, acrescenta valor nutricional para o corpo, sim. Então você adicionar ele à sopa é uma boa opção. Em pequenas quantidades. Em pequenas quantidades. Ele comprou a sopa. Como é sopa, eu vou experimentar. Será? É uma sopinha de legumes. Maravilhoso. Então, Rafa, esse jardim começou em 1904, quando um casal veio de Ontário para Victoria para explorar a indústria de cimento. E aí, a esposa, percebendo que uma determinada área da cidade estava ficando feia, não, sabe, depois de ter sido explorada, ela começou a criar esse jardim. Esse jardim só fez aumentar de uma geração para outra. Em 1929 teve expansão, nos anos 40, nos anos 70, cada expansão vinha acompanhada de atividades para serem feitas, de fogos de artifício, shows ao ar livre. E hoje é essa monstruosidade recheada de beleza, cores, para a gente visitar. Esse aqui é o Jardim Submerso. Ele é coberto por uma pedreira de árvore e fica dentro dessa rocha. E em 2004, na celebração de 100 anos do jardim, foram colocados 2 totens de tamanho gigante para simbolizar a cultura canadense e a influência indígena aqui na região. Rafa, que lugar é esse daqui? Aqui a gente está chegando no Rosé Garden. É uma passarela de arco, cheio de cores vibrantes e um aroma maravilhoso, com rosas perfeitas para a gente apreciar. Tô sentindo o cheiro, viu? Cheio de flores e rosas, tá andando na minha frente. É a passarela que eu falei, o arco. Esse lugar que você está me levando aqui é bacana. Eu fico muito apaixonada. Olha os arcos, que lindo! Essa é a parte do passeio com emoção, não é, Rafaela? Aqui é o que diríamos, um passo de cada vez. Então, Rafa, me fala aí, o que é que você sabe sobre o sapo chinês? Japonês. Japonês, o sapo japonês. Nós estamos aqui no Japanese Garden. E tem uma curiosidade sobre o sapo. Na cultura japonesa, eles dizem que o sapo traz riqueza para o lar. Então eles compram os sapos, colocam o sapo na mesa e colocam uma moedinha de $1 na boca do sapo. E eles dizem que esse ritual traz riqueza para o lar. Então vamos comprar sapo. E eu vou colocar na mesa. Como a caminhada no parque é uma caminhada curta, né? É gostosa, na verdade, de se fazer. Então normalmente em 1 hora a gente faz ali uns 6.000 passos. A gente fez 4.000. Uma caminhada bem leve, bem tranquila, até para criança. Não dá para chegar numa sorveteria e abusar muito, né? Pedir aquelas coisas todas de sorvete, de açúcar. Então o Alex pediu um Sorbet. de tangerina. Sorbet de tangerina. Isso. Que nada mais é do que a fruta batida com gelo. É, sim, é bem suco congelado isso daqui. É uma escolha inteligente numa sorveteria. Rafa, essa daqui é a Chinatown de Victoria, a segunda mais antiga da América do Norte. Foi fundada aqui em 1858, só perde para a de São Francisco, que é de 1848. É quando os chineses chegaram aqui, estabeleceram colônia na British Columbia e ajudaram na colonização do Canadá. Alex, nós estamos num corredor de 200 metros de extensão por 1,5 de largura. Essa rua ficou famosa por ser a rua mais estreita da América do Norte. E no final da rua, nós temos uma cafeteria local. Será que tem alguma coisa interessante aqui pra gente comer? Vamos ver.
Então, Rafa, eu achei aqui um Nanaimo Bar sem glúten. Será que isso presta? Então, não é porque é sem glúten que é saudável, né? A gente não pode ir nesse pensamento. Certo, no aspecto cultural, Nanaimo Bar foi criado aqui em BC. É uma barra de chocolate com creme e um brownie por debaixo. É uma comida bem típica no Canadá que se popularizou, mas nasceu aqui em BC. Como a gente está muito perto de uma municipalidade chamada Nanaimo, o nome do chocolate Nanaimo Bar veio daqui. Então, é uma coisa muito boa para falar. Apesar de ser calórica, né, a gente vê que é uma barra de chocolate. E a única vantagem que tem é não ter o glúten, que é inflamatório, mas é açúcar puro. Só que, Alex, veja bem, como você acabou de explicar, é uma coisa muito única. Ela foi criada aqui. Existem algumas exceções que valem a pena a gente fazer numa viagem para experimentar as comidas típicas do local. Então, assim, essa eu diria que é uma escolha de açúcar, mas ainda assim é uma escolha inteligente, porque é a única, é muito melhor do que o sorvete. Em nome da ciência. Nós estamos no Beacon Hill. Esse aqui é um dos parques mais famosos e floridos da cidade. Alguns dizem que a cidade de Victoria recebeu a fama de The Garden City da cidade florida por conta desse parque aqui. Aqui a gente encontra atrações para família, jogos, áreas de piquenique e tem um zoológico perto. E aí, vamos lá conhecer? Vamos lá. Conhecer as cidades significa pesquisar e fuçar cada cantinho da cidade. Aqui em Victoria, a gente descobriu esse refúgio para animais. Não estava nas nossas grandes pesquisas, mas chegando aqui, quando a gente foi fuçar a cidade, a gente descobriu esse ambiente lindo que acolhe todos os animais. Para você entrar aqui, você precisa fazer uma doação para o parque, para ajudar na criação dos bichos. Rafa, esse daqui é o Fisherman's Wharf, um pier com vários escritórios, bases de empresa, restaurantes, pubs e a gente encontra aqui vários tipos de comida, frutos do mar principalmente, cervejarias, mas hoje aqui é o escritório do nosso ponto de partida para encontrar baleias. Será que vai rolar hoje? Esse passeio das baleias ele é bem interessante, porque quando você não consegue ver as baleias, eles te dão um ticket para você voltar e tentar ver de novo. É, muito legal, vamos ver, né? Achamos, hein, Rafaela? Baleias ali se alimentando atrás da gente, hein? Aqui atrás, é. A guia turística do barco, ela falou do passeio, ela falou que eles ficam até 6 meses sem comer. Então eles estão se alimentando como loucas. Isso. Então logo ali, é até difícil acreditar que a gente conseguiu. Nessa época do ano, disseram que é nessa época do ano que eles vêm mais aqui, né? São lindas, gente. Então, vamos experimentar os frutos do mar de Victoria aqui no Fisherman's Wharf, o lugar que eles pescam e vendem direto para os clientes. Falou em frutos do mar, ganhou meu coração. Hoje eu vou alimentar a minha memória afetiva. É isso aí. Tô contando os minutos para conhecer esse tal desse caranguejo local.
você me trouxe na Night de Victoria. O que é que tem aqui pra gente? A noite de Victoria é agitado aqui, né? A noite aqui é linda. Toda cidade que tem marina, que tem praia, esse cheirinho de frutos do mar, traz uma agitação, uma vibe diferente pra noite, né? Em Victoria, no verão, tem uma vantagem muito grande, escurece muito tarde. Então a gente consegue aí curtir mais o dia e entrar na noite nesse clima, né? A gente está num pub para curtir a noite. E quando a gente pensa em pub, a gente pensa em quê? Chicken wings, batata frita, hambúrguer, a gente pensa em comida gordurosa. Mas a vantagem de estar numa cidade de praia em um pub é que a gente consegue mix de frutos do mar. Nada mal, hein? Você acredita nisso? O frutos do mar é uma proteína muito rica, né? É rica em selênio, é rica em ácido graxo, em vitaminas, do complexo B, E. Então, depois de um dia inteiro de andada, caminhada, né? Quando a gente está viajando, a gente curte e anda muito para conhecer a cidade. A gente terminar o dia com uma proteína rica ajuda a gente já para ter energia para o outro dia, porque a viagem continua. Eu sei que você estava pensando aí no hambúrguer, na batata frita, no carboidrato puro. Eu vou seguir sua liderança aí, me diz o que é que eu posso. Eu vou te fazer uma surpresa. Eu pedi um mix de frutos do mar. Eu pedi 3 pratos diferentes para a gente conhecer. É como eu sempre digo, a gente tem que fazer a melhor escolha no ambiente que a gente está. Mas existem algumas coisas que são muito típicas do local. E a gente não pode ir embora da cidade sem experimentar aquilo, porque faz parte do conhecer a cidade, certo? A comida abraça, acalenta e a gente precisa experimentar essas coisas. Então esse mix de frutos do mar foi uma recomendação da casa. Eu fiz umas adaptações, tipo, eu pedi todo sem glúten. E eu vou te mostrar que vai ficar gostoso e saudável e a gente vai conseguir curtir a noite num pub. Tô curioso, hein? Vamos lá. Cheiro de frutos do mar, parece que eu tô numa cidade costeira do Brasil. Ah, Alex, aqui é uma sopinha de camarão com mexilhão, ali é mexilhão com ostra e aqui é um peixezinho com salada. Fala Perfeito. Se eu não arrasei no pub. A combinação está perfeita. Não tem nada do que reclamar, eu respiro a saúde, eu sinto o cheiro de saúde aqui. E a gente tá curtindo a noite É num isso pub aí, sem sim. batata frita. E já escureceu no verão, então a gente tá passando da hora hoje. Então vamos experimentar? Vamos lá, né? Você vai se apaixonar. Muito bom, viu? Muito bom? Perfeito. Rafa, aqui em Victoria, até os hotéis são atrações turísticas. Esse hotel que a gente está chegando foi construído há mais de 100 anos atrás. Ele tem uma exibição de arte com mais de 400 quadros que às vezes estão abertos para visitação pública. Hoje a gente não deu sorte, mas quem sabe da próxima vez a gente consegue ver esses quadros, né? Opa, já é uma desculpa pra gente voltar aqui. Tudo o que você precisava. Vamos lá. Cada cidade, cada local que a gente visita tem a sua particularidade. É impossível a gente ir numa cidade e não conhecer a sua culinária local.
É muito bom, Alexandra, a gente entender, até numa alimentação saudável, até nesse equilíbrio que a gente precisa fazer quando a gente está viajando, que algumas coisas são únicas e a gente ir embora da cidade sem experimentar seria quase um pecado. Imagina ir na Itália e não comer uma massa. Isso. Imagina ir no Brasil, em alguns territórios brasileiros, como Minas Gerais, por exemplo, e não experimentar um pão de queijo. Seria como vir aqui em Vitória e não conhecer a sorveteria mais antiga da cidade. Aqui a gente vai encontrar chocolates e sorvetes únicos. Tem poutine de sorvete. Vamos entrar para ver o que essa sorveteria tem a oferecer pra gente hoje e ver se vale a pena a gente abrir essa sessão para conhecer a sorveteria local. Já vi que vai rolar permissão para tomar o meu sorvete sem peso na consciência dessa vez. Calma, Né? vamos ver o que eles têm aqui. De repente a gente encontra até uma coisa saudável aqui dentro, né? E a coragem. Coisas únicas, um poutine de sorvete. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vou experimentar, não vou tomar tudo. Você também deu uma exagerada aí, né? É para as crianças. Ah, tá bom. Então vamos lá, deixa eu ver se é gostoso esse poutine de sorvete. Diferente. Alex, eu não acredito. Você contratou um passeio de cavalo pra mim? Não contratei não. Ai, que bom, porque eu sou acostumada a montar cavalo. Essa catedral é uma das mais antigas de Vitória. Ela está aqui há 3 gerações. Ela foi construída e destruída algumas vezes. A primeira foi em 1856. Essa aqui está aqui desde 1929. Ela tem uma estrutura singular, é toda feita de pedra. E a gente precisa dar uma atenção muito grande para os vitrais. Ela é coberta de vitrais maravilhosos. Outra curiosidade da catedral é a altura dela, a distância entre o chão e o teto. I see the church seems to be here since the 1800s. Is that why I'm reading this here? Yes, and it was originally where the courthouse is, and it burned down. And then in the meantime, they owned this land as well, so they started construction of this cathedral. And it opened in 1919. Oh, wow. It's consecrated. And I think the whole history of Victoria is from late 19th century. So this Yes. church has been here since the beginning. Oh, absolutely. Yes. There's a note describing all the involvement with the Aboriginals and the natives and how they acquired the land. Construction is very interesting. We have a school as well, which goes to grade 8, and then they go into the public system, but it's in the other buildings which are across and behind us here. And I can only imagine the benefits and historical knowledge that the kids have by having this right in their backyard. Oh, the school is in the church's backyard, exactly. yes. And like you saw Mark setting up the piano and that, he teaches the kids music as well. And we're also affiliated with the School of Music at the University of Victoria. So you have a lot of young people like yourselves and in the choirs. That's very nice. Huge organ right there. It was built by the DeWolf company in Quebec, and when they shipped it out here to install it, they had to remove everything on that back wall, install the organ and all the pipes and everything, and then replace everything that had been there before. And if you look at the cathedral from the outside, you'll see it's all the same kind of concrete work. So all the concrete work you see in here, not the stones, but all the concrete work holding them all together, was quarried from Bouchard's Gardens.
Rafa, vem ver as fotos de Victoria. Que cidade linda, viu? Comecei pelo Butchart Garden, naquela loja de cimento que virou um jardim fantástico. Alex, você botou uma foto com um dedo ali. Não, a baleia, presta atenção na baleia, você repara tudo. Agradecer, viu? A gente tem que agradecer sempre. Cheio de animais marinhos naquele negócio do farol, né? Minhas memórias afetivas, meu fortuna caranguejo. esse caranguejo, Ai, tô doido pra canguinha, esquecer. que absurdo. Memórias afetivas. Meu Deus, vai brigar agora. E as lanchas, Alexandra? Se a gente morar lá, tem que ter uma lancha. Todo mundo tem lancha naquela cidade. Coisa mais. Gente, e o parlamento? Parece um castelo. De tão lindo. Cidade dos Jardins, né? Daí que vem o nome. É verdade. Até a próxima, gente.